Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Patrick Luiz. Patrick, mestrando, é isso mesmo, Patrick? É isso, professor Salatiel. Estamos aqui para ter mais um bate-papo produtivo, né? O seu mestrado é em Direito... Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC-Rio. Patrick, como é que você vê hoje, né, um poder como o Poder Judiciário, mais precisamente a cúpula do Poder Judiciário, o STF, recebendo crítica da maioria da população, e antes era um poder que tinha maior credibilidade junto à população. Como é que você vê isso hoje? Que desgaste é esse? Por que isso? A pergunta é muito interessante. Eu acho que no Brasil não é novidade nenhuma a repulsa à política. E a gente tem uma herança para os afetos ao direito do positivismo jurídico, que via o Poder Judiciário como um órgão mais técnico, que não decidia politicamente. E isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. A sociedade já percebeu que o Poder Judiciário também é um órgão que atua politicamente, né, Salatiel? E ao atuar politicamente, o Poder Judiciário passa a ser objeto de crítica social. A decisão judicial não é apenas um descobrimento sobre o significado da lei, mas é uma construção também, uma construção política. Então, se tornar alvo de crítica social, de crítica da mídia, pelo papel político que exerce, eu vejo até com alguma normalidade. O problema, e é um problema grave, é que ao assumir esse papel de órgão produtor político que o Poder Judiciário tem assumido hoje, tem, por vezes, assumido posições confrontosas à própria Constituição da República, confrontosa à evolução de direitos fundamentais, e isso é a grande preocupação do momento hoje, é o meu ponto de vista. Parece que a gente abordou aqui no programa anterior a forma de como os ministros chegam ao Supremo. Hoje, né, o critério vamos dizer assim, é político, né? O ministro é indicado, aí ele tem uma sabatina, não é isso mesmo? Uhum. Você acha que esse processo deveria continuar ou deve mudar? Você acha que eles deveriam ter um período, porque eles podem ficar lá até 75 anos, né? Você acha que isso deveria ter concurso? O acesso ao STF seria, vamos dizer, por votação? Como é que você acha que isso seria mais democrático? Pois é. Falar em mais democrático, mais técnico, menos... para retirar um pouco esse papel de politização do judiciário, exige até retornos históricos, né? A forma de indicação do STF no Brasil, ela não é um invencionismo brasileiro. Ela foi, inclusive, copiada de modelos que já existem com indicação política, justamente por perceber que o judiciário é um órgão político também. O juiz de direito produz normas individuais e concretas, produz com racionamento de jurisprudência, produz direito. Então, dizer que é um problema por si só a indicação política, eu particularmente não vejo. Porque é bom que, se decide politicamente, haja política para a sua integração, para a integração de um órgão como é o STF ou a reserva dos quintos constitucionais nos tribunais brasileiros. Se há um problema hoje, que é o problema de partidarismo no Poder Judiciário, e isso sim é um lado ruim dessa tomada de posição política judicial, a gente tem que ter formas de controle para controlar a decisão política, para controlar a decisão jurídica, para que ela não seja partidarizada. E vários métodos podem ser introduzidos, sim, na indicação de ministros. Por exemplo, uma maior atividade do parlamento no controle de aprovação na sabatina. Porque já assistimos a sabatinas no Supremo Tribunal de juízes que não aparentavam ter a competência técnica para ocupar um cargo tão importante que é a cúpula do Poder Judiciário na República. Então, ajustes técnicos são bem-vindos quando se fala em indicação política no Poder Judiciário. Transformar qualquer ocupação do Judiciário em órgão público não retira o papel de político do Poder Judiciário também. Eu só troco o foco do acesso. A decisão vai continuar sendo baseada no modo de pensar do juiz, na matriz teórica que ele leva para o julgamento. Geralmente, se você
coloca concurso público como único critério de acesso até a cúpula do Poder Judiciário, você leva condicionamentos de pensar de uma classe social, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para investir numa carreira de concurseiro, né? Então, em resumo, o que eu tenho a dizer? Direções de ajustes são possíveis de serem feitas. Direções de ajustes são bem-vindas para serem feitas, mas transformar o Poder Judiciário num órgão cujo acesso seria tecnicista, sendo que a decisão judicial ela é, por essência, política, não é o melhor caminho. Às vezes preocupa muito a forma como as pessoas colocam. Tal ministro é petista, tal ministro é do PSDB. Isso partidariza muito o STF. Você não acha que essa indicação do Executivo deixa muito a desejar? É uma indicação do Executivo que passa pelo crivo da aprovação do Parlamento. E um Parlamento que é multipartidário. Então você não pode falar que um ministro chega ao Supremo Tribunal Federal por mera decisão de um partido político. Pelo menos teoricamente é assim. Sabemos que nunca houve uma rejeição de indicação de ministros para o STF. Pelo menos não se tem notícia. Mas já houve ameaça. Já houve, sim. Mas olha só, o seu ponto é muito interessante. Porque ao dizer que um político, aliás, que um ministro do Supremo, ele é partidário, eu tenho dois possíveis argumentos para defender isso. O primeiro seria, ele é partidário porque ele foi indicado por um presidente que pertencia a um partido. Isso por si só não diz nada, né? Por exemplo, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que foram indicados na época do presidente Lula ofereceram decisões jurídicas contrárias às posições do Partido dos Trabalhadores. Então, por si só, isso não diz nada. Dizer que foi indicado por um presidente pertencente ao partido político não diz nada. Outro modo de se argumentar isso é dizer que a decisão de um ministro, de um determinado ministro, ela reiteradamente é condicionada para beneficiar um partido político. E aí você tem um critério de problema de imparcialidade no Poder Judiciário, ou de neutralidade no Poder Judiciário. Temos mecanismos de controle para isso. Temos processo de impeachment, que atinge também ministros do Supremo Tribunal Federal. É saber, então, efetivar esse mecanismo de controle que recai sobre os ministros do STF para a gente ter mais garantida a imparcialidade que se deseja. Patrick, nós estamos vivendo aí uma série de reformas que influenciam diretamente, ou aliás, alteram muito a nossa Constituição, a começar, por exemplo, da reforma trabalhista. Essas reformas que estão sendo feitas, principalmente a trabalhista, muitas pessoas dizem que elas estão tirando direito dos trabalhadores. Você concorda com essa afirmação? Eu preciso argumentar antes de dizer se eu concordo ou não. Acho que eu já posso, inclusive, abordar a reforma da Previdência, quando se fala de reforma trabalhista em sentido amplo, né? Mas eu vejo duas posições bem delineadas e pouco definidas ainda, mas duas posições possíveis, dois olhares possíveis sobre essas reformas que recaem hoje. A gente tem, por um lado, uma posição política, que é política no sentido de defender a solidarização, chamar de uma corrente solidarista, que defende que trabalhadores devem ter garantidos um maior número de direitos porque estão expostos a um maior risco social, a maior precariedade da vida. Essa é uma corrente. E a gente tem uma outra corrente protagonizada por indivíduos que se dizem liberais, né? Chamar essa corrente de racionalista, porque faz cálculos mais econômicos, mais contábeis, em relação a o que a economia suporta em relação à garantia de direitos. Muitas vezes, Salatiel, o que eu vejo é que falta um pouco de solidarismo dentro dos critérios racionalistas de análise da questão. E falta um pouco de racionalismo dentro da corrente solidarista que defende a questão. Reformas, o Estado sempre precisa.
A gente vem num progresso de evolução do Estado, um progresso de revisão de direitos que é contínuo. A gente tem um parlamento que trabalha continuamente por causa disso. A lei não é estática, a gente não tem um direito que é imutável, uma Constituição imutável. A Constituição prevê mecanismos de reforma porque reformas periodicamente são previstas. E essas reformas podem vir num momento em que se denota maior necessidade de garantir proteção social, ou reformas que aparecem como necessárias no momento em que é necessário rever mecanismos de racionalização da economia. A defesa que se faz hoje é que a Previdência é deficitária, ou que as empresas não estão suportando custos trabalhistas e chegam à falência por causa disso. Se isso é uma verdade ou não, tem que ser verificado com dados matemáticos. Por exemplo, a reforma da Previdência. Dizem que já há uma inversão de pirâmide, né? No modelo previdenciário, você tem a necessidade de um corpo de trabalhadores maior do que um corpo de beneficiários. Esse é um ponto de vista sobre a Previdência Social, para que isso seja sustentável. E hoje, menos trabalhadores estão ingressando no mercado de trabalho e a expectativa de vida das pessoas está aumentando. Então, há uma inversão, mais beneficiados do que contribuintes. Isso, por um lado, se por um lado é uma verdade, por outro é também uma mentira, porque as formas de se financiar a Previdência Social são múltiplas. Eu tenho financiamentos a partir de impostos, que é uma herança do modelo beveridiano de previdência social, também a forma de financiar contributivamente, que é uma herança alemã de Bismarck, e tem também a necessidade de as empresas darem a sua parcela de contribuição para a Previdência. Alguns especialistas dizem que se eu contabilizar todas as formas de contribuição previstas na Constituição para financiar a Previdência, não há déficit. Então, o argumento racionalista seria deficiente nesse ponto. Por outro lado, os argumentos solidaristas precisam perceber também que a economia passou por um dinamismo e entrou em crise recentemente. E o Estado sofre também uma crise de arrecadação. A participação do Estado na Previdência Social é algo que preocupa hoje, especialmente diante de um Estado que a gente tem múltiplas tarefas definidas na Constituição, múltiplas competências definidas na Constituição em razão do Estado. Saúde, educação, segurança pública, tudo na competência do Estado. Então, temos um modelo de Estado grande. Parece que a pauta política é de redução do Estado. Se essa redução do Estado vai ocorrer polarizada num racionalismo matemático, pode ser problemático, porque deixa para trás todas as conquistas sociais que a gente tinha solidaristas. Por outro lado, não há como se defender um solidarismo puro e simples, radical, e que não tenha em vista problemas de ordem econômica também. Eu defenderia um equilíbrio, se tiver mesmo necessidade de reforma, que não se abandone o princípio da solidariedade constitucional, sem também perder de vista os critérios econômicos para sustentação a longo prazo. Você não acha que, num raciocínio muito simples, singelo, de que o Estado existe em razão do homem, para proporcionar o bem-estar ao homem? Então você não acha que a gente tem que fazer uma opção, a gente que eu digo governo, o homem ou o capital? Porque, veja só, na questão da Previdência, quantos devedores, quais os maiores devedores da Previdência? Por que não executa esse pessoal? Então eu vejo o seguinte, que que é preciso sim equilibrar as finanças, mas como equilibrar tendo uma classe privilegiada que tem auxílio moradia, que tem moradia? Será que esse país não precisa de passar por essa equação? Vamos ver, vamos repartir o bolo, como eles diziam, porque a Previdência, os recursos da Previdência é aplicado só na Previdência? Não é só na Previdência, a gente tem assistência social também. Eu concordo com você quanto a essa defesa de modelo de estados.
eu defendo um Estado que atraia para si a competência coletivista de garantir solidariedade social, de enfrentar os problemas de desigualdade econômica e diminuir ao máximo possível a precariedade da vida das pessoas, em detrimento de uma classe econômica que é tradicionalmente privilegiada, vamos usar esse termo. Por outro lado, esse comentário me fez lembrar, Salatiel, quando houve a crise financeira nos Estados Unidos de 2007, acho que foi 2007, 2008, a bolha imobiliária. Bolha imobiliária. Uma questão muito levantada ali na crise norte-americana foi a de que algumas pessoas apontaram como grandes culpados da crise econômica o setor privado, o setor bancário, que financiava hipotecas, financiamentos de casa em patamares que não eram racionáveis e causaram um inchamento, uma bolha de financiamento, onde as pessoas se tornaram insolventes e não conseguiam retribuir aos bancos aquilo que elas deviam. Houve uma crise econômica que atingiu todo mundo. A Europa, pelo menos a parte norte do planeta, ficou comprometida em relação à crise econômica. Só que uma colocação norte-americana me chamou muita atenção, que foi a seguinte: embora os bancos, esse setor privilegiado, tivesse grande parcela de culpa na crise norte-americana, e foi realmente de grande parcela de culpa, eles eram grandes demais para quebrar. E o Estado precisou oferecer auxílio econômico a esses grandes culpados para recuperar a sua própria economia. Esse conflito entre trabalho, entre pessoas e capital, ele existe há séculos. Eu acho que desde que houve uma guinada capitalista no Ocidente, esse conflito existe. E nos tornamos dependentes do capital econômico, dependentes politicamente, inclusive, desse capital econômico. Enfrentar e diminuir as desigualdades que existem nesse campo prático de pessoas privilegiadas e pessoas que não têm nem para viver, é sim uma tarefa do Estado. Mas o Estado é, até certa medida, refém do capital global, inclusive. Muitas vezes, decisões econômicas tomadas na Bolsa de Valores, em Nova York, pode quebrar um país. Então, o modelo ocidental capitalista tornou, certa medida, o Estado um refém da economia, um refém do capital econômico. A política está aí para mitigar essas diferenças, mas romper totalmente com isso e dizer: olha, capital, você tem as suas vontades, mas eu sou o Estado, estou aqui para proteger pessoas. E vou garantir a essas pessoas igualdade de condições econômicas, assim como vocês têm. Tomar para si essa atitude igualitária, ela pode também, a curto prazo, quebrar um país. Bom, mas não é tornar todo mundo igual, é acabar com a miséria. Entendo. Né? Então, eu penso que o Estado, ele tem que ter as suas prioridades, né? E com o tempo a gente vê que o Estado ele vem dizendo qual que é a minha tarefa, né? Nós, quando a gente pega, por exemplo, lá na França, que o direito administrativo se torna autônomo em razão de um acidente acontecido lá com a menina Agnès Blanc, né? E a partir desse acontecimento, e era uma vagonete da Companhia Nacional de Manufatura de Fumo, você pensa bem, não tinha nada a ver, expressão. E era serviço do Estado. Nós tivemos recentemente a Usiminas, né? O Estado fazendo aço, não precisava de dar para os outros, mas também não é uma atividade típica de Estado. Então eu penso que o Estado ele existe realmente, né, para trazer o bem comum. Concordo. Então, não é botar todo mundo igualzinho, mas é que o cara tem almoço, tem café da manhã, né? Então, em nome do capital, nós acabamos com o meio ambiente, acabamos com as pessoas também. Ou estou equivocado? Não, de forma alguma. A polarização é que é um grande problema.
né? Ou você querer tornar todos igualitários ou permitir uma diferença, uma desigualdade que provoca fome. Mas a grande função do Estado é tentar conciliar essas duas coisas. A Constituição brasileira, ela trouxe essa conciliação política entre capital e trabalho. Ao mesmo tempo que eu garanti propriedade privada, eu garanti também que a propriedade tinha que cumprir uma função social. E o proprietário poderia sofrer desapropriação, né? A minha posição hoje é a necessidade de promoção de conciliação política. O capital não vai ser erradicado porque o capital é muito poderoso. O Estado, se tomar para si competências que enfrentam o capital para promoção de igualdades que prejudiquem o capital vai reagir. Então, a única alternativa que temos é uma alternativa de meio, Salatiel, tentando ser o mais racional possível. Eu entendo que nós precisamos, né, civilizar, domesticar esse capital. Por exemplo, Brumadinho, a outra que foi antes, como é que chama? Foi Mariana, né? Mariana. Então, por que isso? Ganância, né? O cara quer lá explorar o minério e quer conter aqueles rejeitos, né? Da forma mais arcaica possível. Não quer investir para que aquele rejeito possa ser aproveitado em pavimentação. Então eu vejo assim, com grande preocupação, né? Também. E por falar nisso, o governo agora ele quer inclusive explorar a mineração na área indígena. O que você acha disso? Esse é outro conflito. É o capital? Entre capital, esse é outro conflito entre capital e direitos humanos, capital e preservação da cultura local. Eu vejo com grande preocupação essa declaração internacional nos Estados Unidos de que o Brasil terá suas terras indígenas que são ricas em minério, ricas em ferro, ricas em recursos naturais, expostas ao mundo para exploração, porque você pode correr o risco de prejudicar culturas locais, né? A domesticação do capital ela tem que ser também racional. O que eu estou dizendo não é que o capital pode correr por si mesmo, construindo barragens baratas que podem matar pessoas, de modo algum. Não, essa posição eu acho totalmente polarizada e problemática. Esse liberalismo irracional, que tem uma corrente surgida no Brasil aí, problemática. Mas devemos sim ter um Estado atuante que produza essas chamadas externalidades positivas na produção, ao mesmo tempo que eu exploro economicamente, porque não tem como frear a exploração econômica. Eu tenho que proteger pessoas, causar benefícios sociais, causar busca de bem comum, né? Mas numa lógica conciliativa, sem exponenciação de lados. Como diz lá o La Salle, né? O empresariado é um fator real de poder. Real de poder, é claro. A gente não está aqui para falar, olha, vamos acabar com o empresário, nada disso. Ele tem que ser fortalecido. Agora, o que precisa é que o cara seja educado, né? Precisamos Ao invés de um dele vender Estado carne, ele vende papelão. Né? E aí, como é que fica a saúde? Então, é essa ganância que eu acho que o mundo, o Brasil, precisa de acordar. É uma ganância do capital, uma ganância do ser humano também. Há problemas no Estado quando pessoas dentro do Estado também ganham muito poder. Fazem bobagem, assim como faz pessoas atuando em razão do capital. O problema da ganância, o problema da despreocupação com o próximo é um problema também humano, não só do capital. E a domesticação do capital enquanto retomada do Estado, sua posição de produção do bem comum, de busca do bem comum, eu sou totalmente seu parceiro nessa visão de Estado. Outra questão também, ainda com relação ao capital, não vou aqui questionar se certo ou errado, mas fica também uma questão a ser discutida a Lava Jato com relação à indústria da engenharia no Brasil, né? Você acha que o melhor remédio foi esse? Vamos fechar? Ou teria que ter
a empresa continuar, tira os ladrões, mas a empresa continua? Eu acho que alguns dados já mostram que o impacto da Lava Jato na economia foi mais perverso do que o próprio impacto da corrupção. O impacto de quebra da nossa companhia de petróleo, promovidos por razão da Lava Jato, da erradicação da corrupção, foi tão perversa quanto a própria corrupção, e às vezes maior que ela. Então, eu não sou um adepto a punitivismo, Salatiel. Sou totalmente o polo contrário a punitivismos. Concordo com uma atuação do Poder Judiciário que seja investigativa, porque a sanção precisa existir como um mecanismo de fundamentação do direito, um mecanismo fundante do direito. Mas sem seletividade, né? Sem seletividade, porque a parcialidade foi visível em alguns casos, não tem como negar, e de uma forma mais racional também. Às vezes é mais necessário você, dentro da estrutura do Estado, criar mecanismos de controle para aprovação de uma licitação, controle de fiscalização dos gastos de uma obra, do que você criar um mecanismo que vai fazer todo mundo ficar com medo do próprio Estado. Que hoje eu conheço pessoas que estão na estrutura do Estado que têm medo de assinar qualquer documento e causa uma paralisia no setor público, uma paralisia no setor privado e no setor público. Então, medidas de racionalização devem ser incrementadas e a Lava Jato fica como lição a isso. O Patrick, outra questão também que foi muito comentada, né, esses dias aí, o poder público, ele deve ou ele não deve financiar o carnaval? Financiar o carnaval. Olha, Salatiel, é uma questão problemática, porque o carnaval ele traz um retorno turístico e econômico para o Brasil sem igual. Não há momento que, no Rio de Janeiro, por exemplo, 2 festas hoje atraem turistas com furor, o Réveillon e o Carnaval. Se o Estado enxerga nisso um potencial de investimento estrangeiro no país, nenhum problema em se investir. O Estado vai ter um retorno muito maior do que o próprio investimento que ele coloca. A impulsão na economia que isso vai gerar é gigante. Eu não vejo nenhum problema do financiamento público em algo que coloca o Brasil com uma visibilidade mundial sem tamanho, porque é uma festa cultural que é a cara da República, né? E atrai investimentos, gira a economia. Sim uma função do Estado, sem problema. E nem deve falar mal, né? Que pega mal, né? Com certeza. Acho que expor vídeos problemáticos sobre o que acontece em blocos isolados não é a melhor solução, né? Não é a melhor solução. Patrick, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Minutos. Foi muito rápido, a conversa quando é boa, né? Eu quero agradecer a sua presença, muito boa. E apareça mais vezes. Tá certo, sempre que convidado também para trocar ideia e ter debates produtivos como esse aqui. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.